Em 1928, um jovem físico chamado Oscar Klein surgiu com uma teoria que desafiou as bases da física quântica. Sua ideia era como uma brisa fresca em um dia quente de verão, trazendo novas perspectivas para um campo que, até então, parecia estar estagnado nas tradições de figuras como Albert Einstein e Niels Bohr. Klein, com seu estilo peculiar de apresentação, não se limitava a expor fórmulas complexas. Ele tinha a habilidade rara de transformar conceitos abstratos em imagens vívidas que dançavam na mente de seus ouvintes. As reações dos renomados físicos da época, como Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli, eram uma mistura de surpresa e ceticismo. Heisenberg, conhecido por seu princípio da indeterminação, olhava para as ideias de Klein com uma curiosidade cautelosa, enquanto Pauli, famoso por sua crítica mordaz, estava intrigado, mas também desconfiado do que considerava uma ousadia teórica. As discussões nos corredores das universidades ecoavam como uma sinfonia de debates acalorados onde cada nota representava um novo entendimento ou uma dúvida persistente sobre o futuro da física. A importância da unificação da relatividade e da mecânica quântica não pode ser subestimada. Era como tentar juntar peças de um quebra-cabeça que, aparentemente, nunca se encaixavam. A busca por essa unificação prometia não apenas revolucionar a física, mas também abrir portas para novas tecnologias e compreensões do universo. Vamos explorar a teoria de Einstein e suas implicações, pois é nessa interseção entre o clássico e o quântico que reside o verdadeiro mistério da realidade. Em 1905, Albert Einstein revolucionou a física com sua teoria da relatividade especial, uma verdadeira explosão de ideias que desafiou as noções clássicas de espaço e tempo. Imagine por um momento que o universo é como uma grande tapeçaria onde cada fio representa um aspecto da realidade. A teoria de Einstein começou a entrelaçar esses fios de uma maneira que nunca tínhamos visto antes. Um dos pilares dessa teoria é a relação entre velocidade e a constância da luz. Para Einstein, nada poderia viajar mais rápido do que a luz, que se comporta como um farol imutável em meio ao caos do cosmos. Ao se aproximar da velocidade da luz, o tempo começa a desacelerar e o espaço se contrai. Isso significa que, para um viajante em alta velocidade, o tempo passa de forma diferente em comparação com aqueles que permanecem parados. É como se o tempo fosse uma elástica fita que se estica e encolhe, dependendo da velocidade em que nos movemos. Outro conceito fascinante introduzido por Einstein é a ideia de que espaço e tempo não são entidades separadas, mas sim partes de um único tecido quadridimensional. Pense nisso como um lençol esticado. Quando você coloca um peso no centro, ele se curva. Da mesma forma, a presença de massa no universo curva o espaço-tempo ao seu redor. Essa curvatura é o que sentimos como gravidade. Assim, os planetas e estrelas não orbitam por acaso. Eles seguem o caminho determinado por essa curvatura como marionetes dançando sobre um palco invisível. E claro, não podemos deixar de mencionar a famosa equação I igual a mc ao quadrado. Essa equação revela a equivalência entre massa e energia, sugerindo que a massa pode ser convertida em energia e vice-versa. É como se toda a matéria do universo fosse uma fonte de energia potencial, esperando apenas para ser liberada. As implicações dessa descoberta são vastas, impactando desde a física nuclear até o entendimento das estrelas que brilham no céu. Agora vamos ver como essa teoria se relaciona com a mecânica quântica. Você já parou para pensar como essas duas dimensões da física podem coexistir? Deixe sua mente viajar um pouco mais e continue acompanhando essa fascinante jornada pelo desconhecido. A mecânica quântica trouxe uma nova forma de entender o comportamento das partículas subatômicas, revelando um mundo onde as regras que conhecemos parecem não se aplicar. Imagine um universo onde, ao invés de se comportarem como pequenas bolinhas, as partículas dançam como ondas em um mar agitado, mudando constantemente sua forma e direção. Essa dança peculiar é a essência da mecânica quântica. Um dos marcos dessa revolução foi a descoberta de que essas partículas podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. Essa dualidade nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a matéria. O que isso significa para a nossa percepção da realidade? É como tentar capturar a luz em uma garrafa. Ela parece escorregar entre os dedos, desafiando nossa compreensão. A famosa equação de Schrödinger, que descreve como o estado de um sistema quântico evolui ao longo do tempo, se tornou um dos pilares dessa nova era.
Através dela, podemos prever a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado lugar. Assim, a realidade se torna um campo de possibilidades, onde a certeza é substituída pela probabilidade. Entretanto, essa beleza e complexidade vêm acompanhadas de desafios. A mecânica quântica muitas vezes desafia as suposições clássicas que temos. Por exemplo, a ideia de que um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo ou que a observação altera o estado de uma partícula. Isso nos leva a questionar até que ponto nosso entendimento do universo está limitado por nossas próprias percepções. Mas a equação de Schrödinger não é suficiente para todos os casos. Existem fenômenos quânticos que vão além do que essa fórmula pode explicar, levando-nos a explorar ainda mais os mistérios do cosmos. O que mais poderíamos descobrir se nos aprofundássemos mais nesse fascinante território? A fascinante jornada pelo mundo da mecânica quântica nos leva, Tipassi, a um ponto crucial. Por que a equação de Schrödinger falha em prever certos comportamentos de elementos pesados, como o ouro e o mercúrio? Esses metais preciosos, tão comuns em nosso cotidiano, revelam segredos que desafiam nossa compreensão. Imagine tentar descrever a dança de uma orquestra com uma única partitura. É assim que a equação de Schrödinger se comporta quando confrontada com esses elementos complexos. Quando analisamos o ouro, por exemplo, notamos que sua estrutura eletrônica é muito mais intrincada do que a equação de Schrödinger pode abranger. As previsões sobre suas propriedades ópticas e reatividade química, feitas por essa fórmula, muitas vezes se mostram imprecisas. O mesmo ocorre com o mercúrio, que apresenta um comportamento peculiar em temperaturas elevadas, desafiando ainda mais as limitações da equação. Esses desvios não são meras coincidências, eles nos revelam a necessidade urgente de uma nova abordagem. É aqui que entra a relatividade, um conceito revolucionário introduzido por Albert Einstein, que nos ajuda a compreender fenômenos que a mecânica clássica e a quântica tradicional não podem explicar adequadamente. A relatividade nos ensina que, em altas energias e em campos gravitacionais intensos, as regras do jogo mudam completamente. Assim, para lidar com elementos pesados, precisamos ir além da equação de Schrödinger. A solução surge com a introdução da equação de Klein-Gordon, que une a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Essa nova equação amplia o escopo das previsões e oferece uma melhor descrição dos estados dos positrões e negatrões, partículas fundamentais que compõem a matéria. Mas como será que a equação de Klein-Gordon se compara à de Schrödinger em termos de precisão e aplicabilidade? Vamos explorar juntos essa nova perspectiva e entender como a combinação da quântica com a relatividade pode iluminar os mistérios ainda mais profundos do universo. A equação de Klein-Gordon foi uma tentativa audaciosa de unificar a relatividade com a mecânica quântica, um passo que visava conectar as leis que governam o cosmos em grande escala com os mistérios do mundo subatômico. Imagine um caleidoscópio onde diferentes padrões e cores se entrelaçam, formando uma única imagem fascinante. Assim era a visão de Klein e Gordon ao desenvolver essa equação, derivada da ideia de que partículas não são apenas pontos, mas sim ondas que se propagam pelo espaço-tempo. A equação de Klein-Gordon emergiu como uma solução natural para descrever partículas com massa. A forma matemática é complexa, envolvendo derivadas de segunda ordem tanto em relação ao tempo quanto ao espaço, o que introduz nuances intrigantes. No entanto, essa complexidade também trouxe à tona problemas significativos. O termo de segunda derivada temporal, por exemplo, gerou soluções que apresentavam probabilidades negativas, algo que vai contra a própria essência da mecânica quântica, onde as probabilidades devem ser positivas e somar 1. Essas soluções com probabilidades negativas criaram um dilema, quase como se estivéssemos tentando equilibrar uma balança que não se estabiliza. Os físicos começaram a questionar se essa abordagem realmente capturava a essência das partículas ou se havia algo mais profundo que ainda não havia sido descoberto. A busca pela verdade na física teórica é muitas vezes como navegar em um labirinto, onde cada esquina pode revelar tanto novas possibilidades quanto armadilhas sutis. Mas então, como resolver esses enigmas que surgiram? Agora vamos ver como Paul Dirac abordou esses problemas. Ele trouxe uma nova perspectiva, que não apenas tentava contornar as dificuldades da equação de Klein-Gordon, mas também expandia nosso entendimento sobre a natureza da realidade.
Ao fazer isso, Dirac acendeu uma nova luz sobre a dualidade entre partículas e ondas, levando a descobertas que moldariam o futuro da física quântica. A contribuição de Paul Dirac. Paul Dirac não era apenas um físico, ele era um verdadeiro artista da matemática, buscando uma nova abordagem que eliminasse as limitações da equação de Klein-Gordon. Enquanto muitos se esforçavam em resolver as complexidades dessa equação, Dirac olhou além do convencional como um pintor que decide usar uma paleta diferente para criar uma obra-prima. Ele queria uma equação que não precisasse das derivadas de segunda ordem, que muitas vezes complicavam mais do que esclareciam. Dirac acreditava que a beleza matemática não era apenas uma questão estética, mas uma necessidade fundamental nas teorias físicas. Para ele, uma teoria que não fosse elegantemente formulada estava fadada ao fracasso. Assim, inspirou-se na simplicidade e na simetria, características que sempre estiveram presentes nas grandes descobertas científicas. Sua busca pela unificação entre a mecânica quântica e a relatividade levou-o a reformular a relação energia-momento de uma maneira que nunca havia sido feita antes. Imagine um quebra-cabeça complexo, onde cada peça deve se encaixar perfeitamente para revelar a imagem final. Dirac percebeu que a conexão entre energia e momento poderia ser descrita de forma mais simples e intuitiva. Ao introduzir o conceito de operadores em seu trabalho, ele transformou essa relação em uma expressão matemática que não apenas resolvia problemas, mas também iluminava novos caminhos para a compreensão da física. Com isso, estamos prontos para entender a nova equação proposta por Dirac. Essa nova abordagem não apenas redefiniu a forma como pensamos sobre partículas, mas também abriu as portas para uma nova era na física quântica. Antes de continuarmos, quero saber: você já parou para pensar sobre a importância da beleza nas teorias científicas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois, às vezes, as melhores ideias vêm de vocês, nosso público. Como a amizade entre Dirac e Heisenberg moldou a física quântica? Essa questão reverbera como um eco nas salas das mais renomadas universidades, onde as ideias de dois gigantes da ciência se entrelaçaram para criar uma nova realidade em nosso entendimento do universo. Embora suas personalidades fossem tão opostas quanto o dia é da noite, suas contribuições se encontraram em um ponto crucial: a busca pela compreensão das partículas subatômicas. Dirac, com sua mente analítica e rigorosa, contrastava com Heisenberg, que possuía uma abordagem mais intuitiva e filosófica. Enquanto Dirac era conhecido por seu estilo metódico, muitas vezes quase matemático, Heisenberg tinha uma maneira mais fluida de pensar, quase como se estivesse dançando entre as incertezas do mundo quântico. Essa diferença de temperamentos levou a diálogos fascinantes, onde cada um desafiava o pensamento do outro, ampliando os horizontes da física. Heisenberg, através de sua famosa incerteza, introduziu conceitos fundamentais que revolucionaram a forma como entendemos a posição e a velocidade de uma partícula. Ele nos ensinou que no mundo quântico, tentar medir uma partícula com precisão é como tentar capturar a água em suas mãos abertas, sempre escorregadia e evasiva. Dirac reconheceu a importância desse trabalho em suas palestras, frequentemente citando Heisenberg e enfatizando como a incerteza não era apenas um aspecto da medição, mas sim uma característica intrínseca da própria natureza das partículas. Imagine por um momento que essas trocas de ideias eram como um jogo de xadrez, onde cada movimento estratégico revelava novas possibilidades. Dirac, ao absorver os conceitos de Heisenberg, começou a tecer suas próprias ideias, criando uma tapeçaria complexa que unia a beleza e a estrutura da matemática à essência imprevisível da mecânica quântica. A influência de Heisenberg foi como um vento que soprou as velas do barco de Dirac, levando-o a explorar águas inexploradas e a formular a equação que agora leva seu nome. A interação entre esses dois pensadores não apenas influenciou suas trajetórias individuais, mas também moldou a própria disciplina da física quântica. A partir dessa amizade surgiram novas questões e desafios. Como Dirac aplicaria os conceitos de incerteza em suas equações? Quais seriam as implicações dessas interações para o futuro da ciência? Agora vamos explorar como Dirac aplicou esses conceitos em suas próprias equações.
Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de descobertas, onde cada onda traz à tona novas revelações e questionamentos sobre a natureza da realidade. E lembre-se, se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa incrível jornada pelo universo da física quântica. A revolução das matrizes em mecânica quântica. Por que Dirac decidiu usar matrizes em suas equações? Essa pergunta ecoa nas salas de aula e nos laboratórios de física até hoje. A resposta não é apenas uma questão técnica, mas uma verdadeira mudança de paradigma na forma como entendemos a mecânica quântica. As matrizes, com sua estrutura compacta e poder de representar transformações complexas, eram a chave para desvendar os mistérios do mundo subatômico. Ao optar por esse caminho, Dirac não estava apenas mudando as ferramentas matemáticas disponíveis, mas também abrindo novas avenidas para a exploração de conceitos que antes pareciam inatingíveis. A ordem de multiplicação em matrizes é crucial para a mecânica quântica. Imagine um dançarino executando uma coreografia onde cada passo depende do anterior. Na matemática das matrizes, a ordem dos fatores altera o produto, e isso se reflete diretamente nas interações entre partículas. Se a sequência não for respeitada, o resultado pode ser completamente diferente, assim como em uma dança que perde seu ritmo e harmonia. Dirac, atento a essa nuance, começou a experimentar com matrizes menores, inicialmente 2x2, que lhe permitiram explorar as bases do que viria a ser uma revolução em sua abordagem. Essas matrizes 2x2 foram como um esboço de uma obra-prima, permitindo a Dirac visualizar comportamentos quânticos de maneira mais clara. No entanto, ele sabia que as interações no nível quântico eram muito mais complexas do que isso. Assim, ele avançou para matrizes 4x4, que abriram um novo horizonte de possibilidades. Essas estruturas mais elaboradas permitiram que ele incorporasse não apenas as propriedades de partículas, mas também as interações entre elas, como se estivesse montando um quebra-cabeça multidimensional onde cada peça era essencial para a imagem final. As matrizes 4x4 levaram a soluções que satisfaziam suas equações simultâneas, revelando uma beleza escondida nas complexidades do universo. Cada elemento da matriz representava não apenas uma quantidade física, mas também a probabilidade de estados quânticos que poderiam ser alcançados. É como se Dirac tivesse descoberto uma nova linguagem, uma poesia matemática que traduzia as nuances do comportamento das partículas em suas interações mais íntimas. A elegância dessa abordagem não só ofereceu soluções para problemas complicados, mas também reacendeu a paixão pela descoberta entre os físicos da época. Agora vamos comparar a beleza da equação de Dirac com a de Schrödinger. Enquanto Dirac utilizou matrizes para modelar a realidade quântica, Schrödinger trouxe à tona uma visão alternativa através de sua famosa equação de onda. As duas abordagens, embora diferentes, dançam juntas em um balé intelectual, cada uma contribuindo para a compreensão do mundo quântico. Essa comparação não apenas destaca a diversidade de pensamentos na física, mas também nos convida a refletir sobre como essas ideias podem coexistir e enriquecer nosso entendimento coletivo. E aí, o que você acha dessa conexão entre as matrizes de Dirac e a equação de Schrödinger? Você vê alguma diferença fundamental entre suas abordagens? Deixe suas reflexões nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa incrível audiência. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada fascinante. Quando falamos sobre a beleza da equação de Dirac, somos imediatamente atraídos por um mistério fascinante. O que realmente torna essa equação tão especial em comparação com a de Schrödinger? Imagine-se diante de uma tela em branco onde duas obras-primas da física se encontram. De um lado, temos a equação de Schrödinger, que descreve o comportamento de partículas em movimento, mas sem levar em conta as nuances do espaço-tempo relativístico. Do outro lado, a equação de Dirac brilha intensamente, como uma constelação que revela segredos ocultos. A equação de Dirac não é apenas uma simples extensão da equação de Schrödinger. Ela é, na verdade, uma revolução. Ao contrário da sua antecessora, que se aplica apenas a velocidades baixas, a equação de Dirac é relativística. Isso significa que ela se adapta perfeitamente ao mundo das altas velocidades, onde a relatividade de Einstein se torna crucial. Pense nela como um modelo que se transforma e se ajusta à realidade, como um artista que muda suas pinceladas para capturar a luz de uma nova maneira.
Uma das inovações mais impressionantes trazidas por Dirac foi a introdução da função de onda de 4 componentes. Esse conceito é como um caleidoscópio que, ao girar, revela diferentes facetas da mesma imagem. A função de onda de Dirac incorpora não apenas as informações sobre a posição e a energia da partícula, mas também inclui o spin, uma propriedade intrínseca que a equação de Schrödinger não previa. É como se Dirac tivesse adicionado uma nova dimensão à nossa compreensão das partículas subatômicas. E aqui entra o verdadeiro espetáculo: os estados de spin. Imagine um peão girando, onde a direção e a velocidade do giro podem ser vistos como representações do spin. Enquanto a equação de Schrödinger se limita a descrever partículas em estados de movimento, a equação de Dirac nos permite explorar novas possibilidades, revelando partículas que têm propriedades não vistas anteriormente, como o positrão, a antimatéria que é o oposto do elétron. Dirac, ao considerar o spin, abriu uma porta para um universo onde a matéria e a antimatéria coexistem, um verdadeiro balé cósmico. Agora vamos discutir as implicações do spin e como isso afeta a física. O que essa nova perspectiva nos diz sobre a natureza fundamental do universo e como isso se relaciona com outras áreas da física, como a teoria quântica de campos e a física de partículas? Pense na dança entre a matéria e a antimatéria, onde cada movimento cria novas oportunidades de entendimento. Se você nunca parou para pensar sobre isso, agora é a hora. Deixe-nos saber suas reflexões sobre como a equação de Dirac transformou sua visão sobre o universo. E antes que você se esqueça, curta este vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar essa jornada juntos. Se não estiver satisfeito, você pode sempre se desinscrever, mas apostamos que ficará fascinado com o que vem a seguir. O desafio do spin e a criação de antipartículas é um capítulo fascinante na história da física teórica que nos leva a refletir sobre a natureza do universo. Imagine-se em um vasto oceano de possibilidades, onde cada onda representa uma solução para os mistérios subjacentes da matéria e da energia. Neste mar de incertezas, Dirac foi como um navegante audacioso, desbravando as águas turbulentas das equações quânticas. Quando Dirac se deparou com a questão das soluções de energia negativa, ele não recuou. Em vez disso, ele mergulhou mais fundo, questionando o que essas soluções poderiam significar. A ideia de que partículas poderiam ter energias negativas parecia absurda à primeira vista. No entanto, Dirac propôs que essas soluções não eram apenas um enigma, mas uma pista para algo muito mais profundo. Ele sugeriu que, para cada partícula existente, deveria haver uma antipartícula correspondente. Essa ideia revolucionária nasceu da necessidade de encontrar um equilíbrio no universo, como um eco de um violino que ressoa em harmonia com outro. A revelação de Dirac teve repercussões significativas. Anos após sua teoria, Carl Anderson fez uma descoberta extraordinária: o positrão, a antipartícula do elétron. Quando Anderson observou pela primeira vez o positrão em seu experimento, estava não apenas confirmando a teoria de Dirac, mas também abrindo as portas para um novo entendimento da realidade. O positrão emergiu como uma luz brilhante em meio à escuridão da incerteza, validando a visão de Dirac de que o universo era mais complexo e belo do que se imaginava. Para entender melhor essa ideia, pense no conceito do mar de Dirac. Imagine um mar calmo, onde as ondas representam partículas com energias positivas. Porém, abaixo da superfície existe um vasto abismo de energias negativas. Dirac propôs que todas essas energias negativas estivessem ocupadas por antipartículas, formando um mar invisível. Assim, quando uma partícula normal surgia, ela criava uma onda que perturbava esse mar, resultando na criação de uma antipartícula. Isso ajudou a explicar por que não observamos partículas de energia negativa em nosso cotidiano, elas já estão preenchidas nesse mar. Esse conceito não apenas resolveu o dilema das energias negativas, mas também proporcionou uma nova perspectiva sobre como as partículas interagem. Se pensarmos nas antipartículas como espelhos de suas contrapartes, podemos imaginar um universo onde tudo tem um oposto, uma dualidade que reflete a complexidade da própria existência. Agora, vamos explorar as consequências dessa existência de antipartículas. Como isso molda nossa compreensão do cosmos? Quais são as implicações para a física moderna?
Deixe suas reflexões nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência curiosa. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada intrigante juntos. Por que existe mais matéria do que antimatéria no universo? Essa é uma pergunta que ecoa nas mentes dos físicos e astrônomos como um enigma cósmico que desafia nossa compreensão. Quando olhamos para o céu estrelado, muitas vezes nos perguntamos: onde está toda a antimatéria? A resposta para essa questão pode estar entrelaçada com os eventos que ocorreram no início do universo durante o Big Bang. Imaginemos o momento em que o universo começou a se expandir, uma explosão de energia e matéria. Nesse instante primordial, acredita-se que pares de partículas e antipartículas foram gerados em abundância. Para cada partícula de matéria havia uma antipartícula correspondente, como sombras que surgem em um jogo de luz. Contudo, algo peculiar aconteceu. A maioria dessas antipartículas não sobreviveu. Em um inesperado duelo, a aniquilação ocorreu. As partículas e antipartículas se encontraram e se destruíram mutuamente, liberando uma quantidade imensa de energia. Mas por que então sobrou uma pequena fração de matéria? Essa sobrevivência da matéria é uma questão intrigante que nos leva a refletir sobre as simetrias e assimetrias fundamentais do universo. Alguns cientistas propõem que existem processos que favorecem a produção de mais matéria em relação à antimatéria. Um desses processos pode estar relacionado à violação de simetria, onde as leis da física se comportam de maneira diferente para partículas e antipartículas. Esse fenômeno é como um palco onde a matéria, em sua dança cósmica, consegue encontrar mais espaço para se expressar enquanto a antimatéria permanece na penumbra. A aniquilação de partículas e antipartículas não é apenas uma curiosidade teórica, suas implicações são profundas. Se conseguíssemos entender plenamente por que uma pequena quantidade de matéria sobreviveu, poderíamos desvendar segredos sobre a origem do universo e a estrutura da realidade. Imagine se pudéssemos replicar essas condições em laboratório como alquimistas modernos buscando transformar energia em matéria. O que mais poderíamos descobrir? À medida que exploramos essas questões, chegamos a um ponto crucial: a necessidade de compreender a natureza da assimetria entre matéria e antimatéria. É um chamado à ação para a comunidade científica e para todos nós, pois as respostas podem não estar apenas nas equações e teorias, mas também nas observações que fazemos ao nosso redor. A busca por essas respostas é uma aventura que nos conecta a grandes nomes da física, como Paul Dirac, que trouxe à tona conceitos que moldaram a física moderna. Para concluir, vamos refletir sobre o legado de Dirac na física moderna. Ele abriu portas para novas dimensões de entendimento e sua influência ressoa até hoje. Se você está tão fascinado quanto nós por todas essas questões intrigantes, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Vamos juntos continuar essa jornada pelo cosmos, desvendando os mistérios que nos cercam. Deixe suas reflexões nos comentários, pois mal podemos esperar para ouvir suas ideias. Nos vemos no próximo capítulo. Qual é a importância duradoura de Paul Dirac na física quântica? Essa pergunta ecoa nos corredores da ciência, reverberando por cada descoberta que ele ajudou a moldar. Dirac, um dos mais brilhantes físicos do século XX, não só desvendou os segredos do universo quântico, mas também lançou as bases para uma compreensão mais profunda da realidade. Em 1928, Dirac compartilhou o Prêmio Nobel de Física com Erwin Schrödinger, um reconhecimento merecido por suas contribuições inovadoras. A equação de Dirac, que incorpora a relatividade ao mundo quântico, é um marco fundamental. Ela não apenas previu a existência do positrão, a antipartícula do elétron, mas também abriu portas para a exploração de partículas subatômicas que antes eram consideradas meras hipóteses. Imagine a cena: um jovem cientista mergulhado em cálculos complexos, pressentindo a dança invisível das partículas, criando um novo entendimento sobre a estrutura do universo. É essa visão que fez de Dirac um pioneiro, um verdadeiro explorador em um mar de incertezas. Mas a genialidade de Dirac não se limitava às suas descobertas científicas. Sua vida pessoal também revela nuances intrigantes. Casado com Margit, sua esposa desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento como cientista. Muitas vezes, as grandes mentes têm pessoas ao seu lado que as inspiram e apoiam, e Dirac não foi exceção.
Margit trouxe um equilíbrio à sua vida, ajudando-o a navegar pelas tempestades emocionais que frequentemente acompanhavam sua busca pela verdade científica. Essa parceria é um lembrete de que, por trás de cada grande mente, pode haver uma força silenciosa, oferecendo apoio e compreensão. Dirac é, portanto, um exemplo brilhante de como a genialidade pode se manifestar de maneiras inesperadas. Ele não era apenas um teórico, sua abordagem à física estava imbuída de uma profunda intuição e sensibilidade estética. Ele via a beleza nas equações, e essa apreciação estética o guiou em suas investigações. Para ele, a matemática não era apenas uma ferramenta, mas uma forma de arte, onde cada símbolo e cada número contavam uma história. Essa visão única atrai muitos jovens cientistas, inspirando-os a ver a física não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como um campo vibrante e cheio de possibilidades. Agora, enquanto encerramos nossa palestra, é importante refletir sobre o impacto que Dirac teve na ciência. Através de suas equações e de sua maneira de ver o mundo, ele nos convidou a olhar além do óbvio, a questionar nossas suposições e a explorar o desconhecido. Assim como Dirac, somos todos exploradores em potencial e cada nova descoberta nos leva mais perto de compreender o vasto e misterioso cosmos que habitamos. Se você achou essa jornada fascinante, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscrever-se no canal se ainda não o fez. Estamos ansiosos para vê-lo no próximo capítulo desta incrível aventura pelo universo.